Itatiaia estreia hoje o podcast que relembra crimes em série contra mulheres. Como parte das comemorações do Dia Internacional da Mulher, celebrado na semana que vem, a Itatiaia se antecipa, Eduardo Costa, com a estreia hoje, então, do podcast Além do Crime. A produção, dividida em 4 episódios, relembra crimes em série contra mulheres e mostra as mudanças nas leis ao longo do tempo. O podcast Além do Crime vai estar disponível a partir das 10 horas da manhã, é bom que se lembre, no itatiaia.com.br, nas redes sociais e também no seu tocador de podcast favorito. Não falta material para isso, né, Eduardo? Nossa, de ontem para hoje parece que teve mais um, né? O cara passou com o carro em cima da mãe e na frente da menininha, né? A principal suspeita é que seja, assim, feminicídio. Tem a menor chance, gente. Eu tô descrente, tá? Não tem delegacia de defesa da mulher, não tem Ministério Público da Defesa da Mulher, não tem medida preventiva, não tem nada que vai resolver isso em médio e longo prazo, se não for a gente começar um trabalho de base. Se não dá para começar no BIOS, pelo menos nas escolas, sabe? Nós temos que começar a ensinar as crianças a conviverem pacificamente, os meninos a lavarem vasilha, que não é ato feminino, as meninas a entenderem o seu corpinho. O Júnior, isso é de cortar o coração e parece que só piora. Isso é uma epidemia a caminho de se tornar uma pandemia. Ô Rita Mundim, sequência de manchetes do Jornal da Itatiaia às 6h30 da manhã, que Kátia Pereira e eu, lemos. Mulher morre atropelada pelo marido na frente da filha em pleno anel rodoviário. Marcado o julgamento do promotor acusado de matar a esposa em Belo Horizonte. E lógico, a gente falava também da estreia desse podcast contra as mulheres. É impressionante, Rita, o que o noticiário traz todos os dias de violência e de morte de mulheres aqui em Minas Gerais. É impressionante, triste e trágico. O que eu acho que o que está por trás disso é essa mudança do comportamento do homem no que diz respeito à posse. O machismo, ele está diretamente ligado à posse. O homem tratar a mulher como um objeto de posse dele, assim como ele trata um carro, assim como ele trata um time de futebol. Quer dizer, a mulher faz parte de uma galeria onde os homens acham, né, a grande maioria, mas graças a Deus isso tem mudado muito. Então nós temos que mudar essa cultura. E para mudar essa cultura, eu falo isso aqui e vou repetir de novo. Isso tem que ser mudado dentro de casa. É a mãe que repete o comportamento da sua mãe, ou seja, esse comportamento vem sendo transmitido a cada geração. Então tem que haver principalmente uma mudança das mulheres em relação ao tratamento aos homens. Talvez as mulheres sejam as principais atoras, né, capazes de mudar o comportamento masculino. E isso eu falo no sentido de questionarem, de escolherem melhor seus companheiros e de tratarem os seus filhos, desde o nascimento, com muito respeito a elas próprias, as próprias mães. Porque os filhos tendem a repetir aquilo que vem dentro de casa, o comportamento machista do pai que repete aquele que era do avô. Então, é uma questão do coronelismo, a mudança é de cultura e ela passa pela mudança do comportamento das mulheres, que podem ser o que quiserem, mas têm que exigir cada vez mais respeito para não serem tratadas como objeto dos homens. Ricardo Kertzmann, preciso falar muito desse assunto, né, para ver se a consciência de muita gente mude, né, ou que seja pelo menos um entendimento mais geral da população. Eu vou concordar, discordando da Rita. Ela tem muita razão quando ela fala do comportamento familiar. Os dados dizem que 6 a cada 10 casos de violência contra as mulheres ocorre por familiares, por moradores da mesma residência. Agora, dizer que as mulheres têm algum tipo de responsabilidade ou deva partir delas, essa mudança eu não concordo de jeito nenhum. Porque os selvagens, no caso, são os homens. E são esses caras que têm que ser enquadrados, não pela educação, porque isso eu já desisti. Tem que ser enquadrados pela lei. E aí, Malca Marcos, arremata pra gente. Isso mesmo, Ricardo. As mulheres nesse papel colocados a elas neste momento, têm que gritar, têm que denunciar. E tem que ter espaço na justiça para esses homens covardes, machistas, que se acham proprietários dos corpos da vida das mulheres, seguirem isolados da sociedade em uma cela junto com vários outros homens, sem nenhuma noção de posse, nem de territorial, nem sobre o corpo de outra pessoa. Rapidamente, eu presenciei ontem, nos camarotes do Mineirão, um rapaz, dava para ver pela aparência dele, que era um rapaz de família rica,
assediando claramente uma adolescente. Eu tenho uma filha adolescente, ainda bem que não foi com a minha filha. A culpa é de selvagem homem. A culpa não é de uma menina que está lá assistindo um jogo de futebol. Pessoal, o podcast então... Só um minuto. Sim. Em momento algum, eu coloco a culpa na mulher. Mas você falou que é a responsabilidade das mulheres... Não, a mulher, ela tem que ter um olhar muito mais crítico sobre os homens. Porque, na verdade, esse filtro não existe tanto no olhar feminino. E ela só descobre o assassino na hora da morte. Pessoal, ponto final no nosso Conversa de Redação. Lembrando então que o podcast Além do Crime vai estar disponível a partir das 10 horas, daqui a pouquinho então, no itatiaia.com.br, nas redes sociais e também no tocador de podcast favorito aí de vocês. Ponto final no nosso Conversa, que teve Rita Mundim, Eduardo Costa, Ricardo Kertzmann.